Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre mais algumas características de alguns solos, né, em particular dos solos é, de partículas mais finas, né, que é a plasticidade. Né. Ela vai ser uma propriedade, como eu te falando em outros vídeos, né, que o solo tem de conseguir se é, assimilar deformações rápidas, sim, com variação volumétrica apreciável e ruptura. Né. Ele está relacionado então a solos finos, né, por conta, né, da composição mineralógica das lamelas, né. Então a gente tem, lembra, a gente tem as caulinitas, montemorillonitas e litas, e aí essa plasticidade ela também está relacionada com esses minerais que compõem esses solos finos. Né. E aí essa plasticidade com compressibilidade também vai estar relacionada. A gente tem aí, então, como vocês estão vendo aí, que esses solos com montemorillonita, eles têm uma maior plasticidade, uma maior deformabilidade, né? Isso aí também, em parte, está relacionado com as ligações que tem entre os minerais, né? Então, aí, no caso, lembrando, né, a montemorillonita tem forças de Van der Waals, que são forças mais fracas, e aí permite, sim, que as montemorillonitas sejam mais expansíveis, né, na presença de água, e também, no caso, que sejam mais plásticas, mais facilmente moldáveis, né? Quem não se lembra aqui dessas características, recomendo que volte então ao vídeo aí de composição, tipos e composição mineralógica de solos. Bem, e aí então a gente vai ter os estados de consistência desses solos plásticos, né, desses solos finos, que aí a gente tem aqui classificados então o estado líquido, plástico, semissólido e sólido. O estado líquido, então, que você tem um estado de comportamento de um líquido, ele não tem existência em nenhum cisalhamento, ele vai se movimentar à medida que você tem uma vibração, você tem a movimentação do material, né? E aí para um solo é o estado mais crítico, né, de risco, né? Então quando ele atinge o estado líquido, porque aí ele não vai ter mais nenhuma firmeza, né? Ele vai tender a se movimentar exatamente como um líquido, e aí você imagina o morro inteiro então tendo o comportamento de um líquido, no qual que é o risco que a gente vai ter, né? Isso aqui é análogo então que ocorre quando você tem os estouros de barragem de rejeitos, por exemplo. Né? O estado plástico, né? Que aí você tem uma certa plasticidade, movimentação, né? Uma deformabilidade do solo, mas ele tem uma resistência ao cisalhamento. O estado semissólido, que aí ele tem uma presença de sólido, só que ele ainda tem variações de volume ao ser secado. E o estado sólido em si, que aí, no caso, ele não tem a variação de volume quando ele é seco. Então, isso aqui é uma forma visual, né, como é que são distinguidos, então, que o estado líquido, o estado plástico, o estado semissólido e o estado sólido. Então, a gente vai vendo que a umidade ela vai reduzindo à medida que a gente vai caminhando do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, né, então, o teor de umidade ele vai nos auxiliar, né, a identificar então que estado o solo está, né, se ele é entre o líquido, plástico, semissólido e sólido. E aqui então, e aí as mudanças, né, de um estado para o outro, que a gente vai ter os limites, né, os limites de liquidez, então do líquido por plástico, o limite de plasticidade, LP, do estado plástico para o semissólido, e o limite de contração, então do semissólido para o estado sólido. E aqui a diferença entre os limites de plasticidade e liquidez vai ser o índice de plasticidade de um solo. Então, quanto maior a diferença entre eles, maior o índice de plasticidade. Daqui também que vale aqui destacar, né, de onde que vem a preocupação da defesa civil, por exemplo, né, quando você tem longos períodos de chuvas, né, o que ocorre, né, longos períodos de chuva, você acumula muita água no solo, consequentemente, né, essa umidade que ela vai aumentar, né, e aí você tem um risco de você, com o aumento dessa umidade do solo, você eventualmente, né, atingir esse estado de líquido, e aí que você tem um risco de desmoronamentos. Bom, aí eu estava falando isso de plasticidade, a diferença entre liquidez e plasticidade, e aqui tem as classificações, né, do quão plástico ou não, né, um material, o solo vai ser. Né? Então, índices menores, fracamente de 1 a 7, fracamente plástico, 7 a 15, medianamente plástico, e maior que 15, altamente plástico. Então, aí a gente tem, ele vai representando então, né, a quantidade que é necessária para fazer a mudança do estado plástico para o estado líquido, para um determinado solo.
O limite de contração, então, essa é a transição do estado sólido para o líquido, né? Ele vai ser determinado que você tem um índice de plasticidade mais alto, né? E aí dele também você consegue tirar o grau de contração, né? Que indica também uma tendência de surgimento de fissuras quando você tem a secagem do solo. E aí o risco disso, né? Ele está relacionado também à questão também de risco geotécnico, né? Então de movimentação do solo, né? Que aí quando você tem a formação de fissuras, né? Essas fissuras aí vão ser aberturas no solo. Aí numa próxima chuva essa fissura vai acumular água na fenda, no fundo da fenda, né? E aí isso daí tende a acumular uma umidade maior do que em outros pontos. Então é um ponto que você pode ter um teor de umidade mais alto e mais facilmente atingir um limite de liquidez e consequentemente você perder a estabilidade do solo, então nesse ponto. Então aí o grau de contração, né, que eu tinha falado, então ele é o que? Se essa relação entre o volume inicial menos o volume final de um solo então úmido e seco, né? Então lá na condição lá do limite ali de contração. Então aqui a gente tem as classificações, né? Para solos bons, regulares, sofríveis ou péssimos em relação a uma contração, que aí quando você tem uma contração muito elevada, você tem risco de maior formação de fissuras e aí esses riscos de depois acumular água e ter a movimentação de solo por conta disso. Então, essa aqui por aqui é isso, né, pessoal? E aí no próximo vídeo a gente vai falar então dos ensaios que vão determinar então esses limites, ok? Até o próximo vídeo então.